Gravação iniciada. Obrigada. Vamos então aqui em continuação à nossa reunião de julho de 2021. Estamos no dia 28 de julho de 2021, na sessão da parte da tarde. Então, julgamos os processos de números 50 a 60, que eram os primeiros processos da pauta. Agora, então, vamos passar para, dando continuidade à preferência dos processos com sustentação oral, videoconferência, acompanhamento, vamos julgar os processos de números 61, 62 e 63, que é um recurso repetitivo, né? Então, eu peço, por favor, que vai haver sustentação oral, que o nosso suporte verifique se o advogado, doutor Arnaldo Conceição Júnior, já se encontra na sala de espera. O patrono está na sala e eu irei convocá-lo, presidente. Obrigada. Itens 61 a 63, o doutor Arnaldo, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Itens 61 a 63, doutor Arnaldo, seus processos serão julgados agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Bem, então aqui eu vou só me adiantando, já chamando aqui, fazendo uma chamada rápida dos nossos conselheiros, né? Boa tarde, doutor Arnaldo Conceição, não é isso? Você vai fazer a sustentação oral dos processos 61, 62 e 63, é um recurso repetitivo. Não sei se o senhor já sabe a sistemática, nós julgaremos o primeiro e a decisão é replicada no segundo e terceiro. Lembrando que eu como presidente, estou como relatora dos itens 62 e 63, porém é uma relatoria formal, certo? Na verdade, o relator do processo é o conselheiro que vai julgar o processo paradigma, né? Que é o conselheiro Marcelo Milton, certo? É só para explicar a sistemática, que eu não sei se o senhor conhecia. Então, só para esclarecer que nosso colegiado está completo, e só temos aqui a presença do suplente, doutor Rodrigo Amorim, que é o vice-presidente da primeira TO, segunda Câmara, no lugar da conselheira Rita, que infelizmente teve um problema de saúde, não pôde comparecer nessa reunião. Fora isso, o colegiado aqui está todo composto pelos nossos titulares, conselheiro Mário, Ana Cecília, Pedro Paulo, João Vitor, Maurício, Marcelo e doutor Rodrigo, que está aqui completando o colegiado na ausência da conselheira Rita, e eu, conselheira Maria Helena, que vou presidir o julgamento. Então, eu peço a sistemática, então, o senhor vai fazer a sustentação oral, né, vai haver o relatório, e conforme for decidido no processo de número 61, replica-se para o 62 e 63. Aí eu peço, então, para o conselheiro relator, que é o conselheiro Marcelo Milton, que já faça o relatório, depois, então, só tenho esses 15 minutos para a sustentação oral. Boa tarde a todos. Em sessão plenária, foi julgado o recurso voluntário, prolatando-se o acordo assim emendado. Eu vou destacar na ementa, que foi julgado, na parte que foi conhecida, matéria não impugnada, preclusão, no conhecimento do recurso voluntário, a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se, em regra, o direito de fazê-lo em outro momento processual, cabe ao recorrente apresentar as provas das circunstâncias que o impediram de apresentar a prova documental tempestivamente. Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto às matérias impugnadas, recurso não conhecido quanto à matéria não trazida na impugnação, porquanto não compõe a lide e quedou-se preclusa. Retornando ao voto, cientificado do acordo, o contribuinte interpôs recurso especial, visando a rediscutir a seguinte matéria: possibilidade de apresentação de novos documentos em sede de recurso voluntário, mesmo estando comprovadas as hipóteses do parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 70235 de 72. Ao recurso especial foi dado seguimento, conforme despacho de admissibilidade. O contribuinte alega, eu vou deixar as alegações para o patrono tratá-las. Houve apresentação de contrarrazões por parte da Fazenda, para que seja mantido o voto recorrido. E nos termos parágrafo 1º aí do artigo 47
do Ricard, o presente processo paradigma do lote de recursos petitivos número tal, havendo inclusive o contribuinte apresentado memoriais que foram arquivados na pasta eletrônica dessa turma, sendo esse o relatório do necessário, presidente. Obrigada. E aí, então, passamos a palavra ao doutor Arnaldo para a sustentação oral. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, muito boa tarde. Né? Bom, conforme já antecipado no relatório do senhor relator, né, nós temos aqui, e daí, como nós temos a questão de serem recursos repetitivos, né, nós temos 3 lançamentos de ITR referente aos anos de 2008, 2009 e 2010. Né? O hora recorrente ele foi notificado, primeiramente, para apresentar as suas razões e com relação e documentação necessária para comprovar a correção do lançamento do ITR dos anos de 2008, 2009 e 2010. Já nessa fase de notificação, o recorrente apresentou um laudo, né, produzido por engenheiro, devidamente qualificado para tanto, com a anotação de responsabilidade técnica, né, e demonstrou que o valor da terra nua, diferentemente daquele informado na DTR, ele era um valor superior. Né? O valor informado nas DTRs de 2008, 2009 e 2010 era de 3 milhões, 3 milhões e 300 mil, 3 milhões e 395 mil, respectivamente, e no laudo produzido restou demonstrado um valor de 8 milhões e 79 mil no ano de 2012, porque a notificação foi recebida no ano de 2012. O senhor auditor fiscal ele entendeu por não acolher esse laudo esse laudo produzido pelo hora recorrente, por entender que ele não se reportava a data de cada um dos anos calendários, 2008, 2009 e 2010, porque o hora recorrente ele optou por adotar o valor da avaliação, do laudo de avaliação de 2012, que logicamente era um laudo de avaliação maior, em detrimento de fazer uma avaliação reportando, que era mais dificultosa, né, aos anos de 2008, 2009 e 2010, já que o período pretérito mais antigo era 4 anos anterior ao da notificação recebida. Né? Portanto, adotou esses valores constantes do laudo e efetuou o recolhimento das respectivas diferenças. Né? Mesmo assim, o senhor auditor fiscal entendeu por não acolher esse laudo, por ele não ser, como dito, não se reportar aos anos calendários especificamente objeto da então fiscalização. E lavrou-se o auto de infração. Lavrado o auto de infração por arbitramento, né, arbitrou-se o valor da terra nua com base no CIPIT, né, e o valor foi para 2008 de mais de 17 milhões, 2009 mais de 23 milhões e 2010 mais de 24 milhões. Uma vez arbitrado os valores e iniciado o prazo para apresentação de impugnação, o hora recorrente apresentou a sua impugnação e defendeu uma vez mais o laudo apresentado durante a fase de fiscalização. E mais uma vez afirmando que o valor admitido como valor da terra nua de 8 milhões de reais para cada um dos anos calendários era superior do que o valor que seria se tivesse sido feita uma avaliação para cada um dos anos calendários, 2008, 2009 e 2010. Relembrando, utilizou-se o laudo realizado em 2012, né, para aferição do valor da terra nua dos anos calendários 2008, 2009 e 2010. E utilizou-se este valor, que logicamente a terra se valorizou, né, para, então, fazer o recolhimento complementar do ITR. Mas, como dito, o senhor auditor fiscal entendeu que o laudo deveria ser contemporâneo, né, deveria ser referente aos anos calendários respectivos. E lançou, então, com base no CIPIT.
A hora recorrente alegou na oportunidade de cesseamento de defesa, já que os dados do CIPIT e demonstrou que existem decisões do CARF nesse sentido, que os dados do CIPIT não são públicos, então eles não poderiam ser utilizados ou contrapostos pelo hora recorrente. Então, seria ilegal a sua utilização e apontou a existência de jurisprudência nesse sentido. As autoridades julgadoras da Delegacia da Receita Federal de Julgamento entenderam que não há vinculação da jurisprudência ou dos julgadores à jurisprudência, já que a jurisprudência não foi produzida, obviamente, no caso concreto do hora recorrente, já que se trata de jurisprudência. E também alegou, em sede de recurso voluntário, o hora recorrente, que uma outra matéria relativa ao cessamento de defesa, já que havia pugnado, quanto da impugnação, pela produção de prova pericial, já que existia uma divergência entre aquilo que alegava a autoridade lançadora e aquilo que constava do laudo de avaliação já comentado. Né? O julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento foi pelo não acolhimento da prova documental produzida e também do não cerceamento de defesa, porque quando do recurso voluntário, o que fez o hora recorrente? Ele produziu um laudo complementar, solicitou para o mesmo perito, né, a elaboração de um laudo complementar. Desta feita, obedecendo aquele que era o entendimento da autoridade lançadora e reportando, então, a avaliação com as amostras, com o grau de fundamentação 2, etc., que a NBR exige, então, fazendo a avaliação dos anos de 2008, 2009 e 2010. E para que vossas senhorias tenham aí uma percepção do que aconteceu, o valor desse segundo laudo de avaliação, desta feita, é retroativo aos anos calendários 2008, 2009 e 2010, foi exponencialmente inferior do valor do primeiro laudo, né, que era um laudo de 2012. Logicamente, porque o laudo de 2012, inicialmente ofertado como prova do valor da terra nua, já quando da notificação, ele era um laudo, por exemplo, em relação a 2008, de 4 anos depois. E é de notório saber que as áreas agrícolas e agricultáveis, principalmente na região do oeste do Paraná, elas só sofrem valorização, não sofrem desvalorização. Portanto, um novo laudo complementar, simplesmente adequando esta questão, sem modificar qualquer outro dos critérios de avaliação, adequou simplesmente a data ou o ano calendário da avaliação com as respectivas amostras e com o grau de fundamentação exigido pela NBR. Ora, a autoridade julgadora de segunda instância administrativa entendeu que essa prova documental deveria ter sido apresentada já quando da impugnação. E o que defende o hora recorrente é que esta prova foi apresentada desde o início. A única questão, a única situação que foi modificada entre o que foi apresentado já quando da notificação, já quando da impugnação, e por ocasião do recurso voluntário, a única questão que foi complementada é que o laudo foi realizado de forma retroativa, como entendeu que deveria ser, como a autoridade lançadora e também a delegacia de julgamento. Importante nesse ponto frisar, né, que esse laudo ele apresentou as fórmulas e os parâmetros utilizados, apresentou no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados, ou melhor, apresentou 7 dados amostrais, apresentou as informações relativas a todos os dados amostrais e variáveis utilizados na modelagem, demonstrou que, no caso, que a utilização de fatores de homogeneização, o intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de fatores fosse compreendido. O que aconteceu foi que a senhora relatora, quando o julgamento do recurso voluntário, ela extraiu dados do laudo de forma isolada,
e chegou à conclusão que, mesmo que fosse considerado o laudo, o suposto valor seria de 20 milhões, e não o valor de 8 milhões da terra nua do primeiro laudo, ou o valor de aproximadamente 1 milhão e 700 do segundo laudo. Inclusive, a própria relatora, ela coloca quando da conclusão do seu voto, que balanceando as provas, e inclusive aquelas que foram apresentadas complementarmente, que ela entendia que a balança pendia para aquele valor atribuído da terra nua pelo senhor auditor fiscal, né? Aqui, no mínimo, deveria ter sido aplicado o princípio de indúbio pró contribuinte, né? Porque se ela entendeu que havia uma dúvida com relação a esse lançamento, ela deveria ter acatado as razões do hora recorrente. Portanto, excelências, em resumo, né, a matéria é de conhecimento amplo deste egrégio conselho e de vossas senhorias. A gente sabe que não é a primeira vez que vossas senhorias enfrentam essa questão, mesmo porque conseguiu se demonstrar a divergência de entendimentos com relação à produção, a possibilidade de produção de provas ou provas complementares, né, mediante a apresentação dos arestos paradigmas, né. O presente recurso especial, né, para que vossas senhorias deem provimento ao recurso e entendam que ao laudo complementar apresentado, ou mesmo o laudo inicialmente apresentado já quando da fase de fiscalização, eles devem ser aceitos, e por terem o grau de fundamentação exigido pela NBR, por terem sido apresentadas todas o tratamento estatístico, o saneamento dos dados amostrais, a planilha de determinação do valor da terra para os anos de 2008, 2009 e 2010, a planilha de determinação do valor das benfeitorias relativas a esse ano, e as cópias das matrículas dos elementos de pesquisa, esses laudos devem ser aceitos e devem prevalecer. Sendo reformada, então, a respeitável sentença, o respeitável acórdão proferido pela instância anterior, né, e reformada, então, integralmente o lançamento e acatado, então, o lançamento da forma em que pugnado pelo hora recorrente. É o que você quer. Muito obrigado. Obrigada. Podemos, então, passar para o voto? Querem fazer alguma pergunta? A questão, então, aí é preclusão, não é isso? A matéria. Não foi analisado, não foi conhecido, não é isso, o laudo? Bom, sim, presidente. Só preclusão. Podemos, então, passar ao voto? Por favor, conselheiro Marcelo. Eu estou conhecendo do recurso. Quanto ao mérito, iniciando pela análise da decisão recorrida, verifico que, para afastar o conhecimento do documento, que, entre parênteses, novo laudo ou laudo complementar, juntado em recurso voluntário, fundamentou o voto da seguinte forma: não conheço, em face da preclusão, por força do que consta no parágrafo 4º do artigo 16 do decreto 7235, da alegação relativa ao laudo técnico, apresentado juntamente com o recurso voluntário, que diverge substancialmente daquele juntado em impugnação, sobretudo porque o recorrente não comprovou situar-se em qualquer das exceções previstas nas alíneas do citado dispositivo. Cabe ao recorrente comprovar as circunstâncias que o impediram de apresentar a prova documental tempestivamente. Retornando ao voto, avalio o recurso voluntário do contribuinte quanto a essa matéria, entendendo oportuno transcrever as passagens das razões do contribuinte nessa parte do tema, após questionar os fundamentos da decisão da DRJ em relação ao primeiro laudo apresentado em defesa, para desconstituir o lançamento por arbitramento pelo CIT. Diz o contribuinte nas razões recursais dele, em recurso voluntário. Entretanto, para não prolongar a discussão sobre o laudo apresentado na impugnação, no que se refere à data e anexação de documentos, aqui eu grifei, em complemento àquele
em contraposição ao fundamento lançado na R-decisão quanto à possibilidade de acesso às transações comerciais realizadas em determinado período, o recorrente apresenta com fundamento no que dispõe a linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do Decreto 7235, o anexo laudo elaborado pelo mesmo engenheiro que utiliza para aferir o valor de mercado das áreas da região e, consequentemente, como base para apuração do valor da terra nua, as negociações realizadas no ano de 2007, data base para o ITR 2008, conforme as respectivas matrículas dos imóveis utilizadas como amostra. Assim, ele continua, assim o senhor avaliador, mais uma vez, em cumprimento às normas previstas na ABNT, apresenta, aqui ele descreve os elementos amostrais do ano 2008, mapa de localização de elementos de pesquisa e avaliando o ano 2008, tratamento dos dados amostrais de 2008, saneamento dos dados amostrais 2008, planilha de determinação do valor da terra, formulário que comprova os graus de fundamentação e precisão da avaliação de 2008, planilha de determinação do valor das benfeitorias, cópias, matrículas dos elementos de pesquisa. Continua. Conforme se infere do anexo 1.5 do laudo complementar, ora apresentado, o valor comercial médio do hectare na região em 2008 era de tal valor correspondente à área classificada como classe 1, isto é, área totalmente mecanizada, logo, tomando-se por base a média de área mecanizada, tem-se ao valor comercial por hectare. E vem tratando o tema, aqui eu vou destacar outro ponto. Importante destacar que o critério de cálculo utilizado pelo senhor avaliador nesse laudo de 2008 é aquele lançado pela turma julgadora, ou seja, o valor comercial da área subtraído o valor das benfeitorias. Aí vem, destaco outros pontos. Cumpre frisar outro sim que a própria senhora relatora, do R-decisão hora recorrido, na parte final da fundamentação de seu voto, folhas tais, admite expressamente ter considerado o laudo técnico apresentado pelo hora recorrente, porém com grau de fundamentação inferior ali, conforme segue. Aqui ele trata do tema, conforme o patrono colocou na tribuna. Pois bem, ao contrário do afirmado pela senhora relatora, e conforme já comprovado nas razões do presente recurso, o anexo 7 do laudo de avaliação demonstra, de forma irretorquível, terem sido cumpridos os requisitos referentes ao grau de fundamentação e precisão exigidos pela NBR. Dessa forma, tendo restado tecnicamente comprovado que o grau de fundamentação do laudo apresentado pelo hora recorrente não é menor do que 2, e seguindo o raciocínio da própria senhora relatora, que ele coloca a balança deveria pender para a adoção do valor da terra nua nele apresentado e não daquele indevidamente lançado pelo senhor auditor. Enfim, e coloca outras situações também, tá? Aí eu retorno ao voto. Pela análise das razões acima do voluntário, entendo, ao contrário da decisão recorrida, que o contribuinte demonstrou com clareza e objetividade a necessidade da juntada posterior desse laudo complementar, trazido com recurso. Inclusive, destaca o artigo de lei, concatena as informações do laudo e suas razões recursais, confrontando os fundamentos da decisão da DRJ, que pretende reformar, sendo que, na ocasião, ficou caracterizados os elementos do artigo 16, parágrafo 4º da linha C do Decreto 7235. Na ocasião, pelo contexto fático, não se trata de mera juntada posterior de documento, se qualquer liame com os fundamentos da decisão recorrida, DRJ, e sem respaldo em razões recursais, como muitas vezes verificamos em diversos arrazoados. Pelo contrário, entendo que ficou claro e bem delineadas as explicações e argumentos recursais quanto à necessidade de análise do laudo complementar juntado em recurso, para afastar, dentro do devido processo legal e contraditório, o lançamento efetuado através de arbitramento do ITR. Essa matéria, entendo que deve ser analisada caso a caso, de acordo com o contexto fático, sem, é lógico, fugirmos do princípio da legalidade, que rege a matéria processual, quanto à necessidade do contribuinte demonstrar os motivos dessa juntada posterior. Contudo, necessário avaliarmos em conjunto com demais princípios, tais como da razoabilidade e busca da verdade material, a fim de evitarmos cesseamento ao direito de defesa e ao contraditório devido processo legal. A respeito do tema, cito alguns julgados de outras turmas da Câmara Superior, que eu cito os acórdons da primeira e terceira turma,
Só vou ler só uma parte aqui da ementa, da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário, evidencia-se que não há óbice para apreciação pela autoridade julgadora de segunda instância de provas trazidas apenas em recurso, mas que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação. Aqui outro da terceira entende da mesma forma, tornando ao voto, por isso, quando a devida venha, entendo que houve cessamento do direito de defesa do contribuinte, no presente caso, na forma do artigo 59, inciso 2 do decreto 7235, na segunda parte. Portanto, dou provimento ao recurso especial anulando o acórdão recorrido para a determinação do retorno dos autos ao colegiado ACO para análise do laudo complementar juntado ao recurso voluntário. Esse é o meu voto, presidente. Só um esclarecimento, qual que foi o resultado do acordo recorrido? Foi só isso? Ele julgou só isso? Só um minuto, presidente. Eu vou ler aqui a ementa. Porque eu estou com... meu browser aqui não estava bom, aquele que me dá mais acesso ao meu processo, eu estou com dificuldade de acessar as peças, assim, está demorando um pouquinho. Eu vou ler a... Pode deixar, eu olho aqui o acordo voluntário, só um minutinho que eu só preciso ver se foi decidido outras coisas, né? Porque o seu voto é por anular o acordo. Sim. Bem, a minha dúvida só é se, quanto a essa... Não, que essa matéria, a única coisa até uma coisa que me chama a atenção, assim, é a matéria, né? É sobre TN. Preclusão, mesmo quando não sei coisa, quer dizer, isso já se mistura argumento com mérito com matéria recursal, né? A matéria, vocês viram ali, possibilidade de apresentação de prova, mesmo quando em desrespeito, enfim, alguma coisa, quando desrespeita o artigo 16, quer dizer, isso é uma coisa que nós aqui deveríamos aqui sopesar, se aconteceu isso. A matéria seria apresentação de provas após a impugnação, essa que só me chamou a atenção, assim, porque parecia um argumento, mas o contribuinte não queria ter esse argumento. Por outro lado, isso não está em nenhum momento no recurso contribuinte. Com certeza o contribuinte não disse isso, eu quero recorrer, quero que aceite minha prova, mesmo estando em desacordo com o artigo 16, ninguém vai fazer. Então, eu achei curioso, só por isso que eu fui olhar mais. E tem eu acabei citando o que estava no despacho mesmo de admissibilidade. Exatamente. Nós, só esclarecendo aí, claro que o despacho de admissibilidade, ele é válido, deve ser respeitado, mas ele não pode nem ampliar, nem restringir o conteúdo de um recurso. Né? Em nenhum momento o recurso já disse que isso já é algo que eu acho que talvez esteja na visão de quem está fazendo o exame, não o contribuinte não ia pedir isso, né? Já de cara dizer que não é. Pelo contrário, o argumento é até algo contrário a isso, né? A esse entendimento. Mas, enfim, por isso que eu fui olhar. E o acordo tem outras coisas, está anulando o acordo para que seja reavaliado o contexto fático junto com esse laudo complementar, que foi juntado pelo contribuinte. Pelo que parece, presidente, eu verifiquei, esse laudo complementar, o valor é até menor do que o primeiro laudo. Né? Então, assim, por isso que eu estaria anulando para seja reavaliado o contexto fático em conjunto. Eu não entrei no mérito no momento... O contexto fático do VTN, é isso. Então, tem outra matéria? É isso que é a minha dúvida. Não, é só essa questão. Porque ele apresentou... Ele está negando o provimento? Ele está dizendo que precluiu essa questão, que não está analisando esse laudo, porque o laudo teria que ser apresentado na impugnação, não é isso? E depois ele nega provimento. Como assim? Se tem outra matéria? Porque aí só para não prejudicar a outra matéria. Tem nulidade, cerceamento de direito de defesa aqui, tem... eu estou pegando pela ementa lá, tem a matéria preclusão.
aí depois tem o segundo, nulidade, cerceamento, direito de defesa, aí tem uma terceira matéria aqui, pelo menos na ementa, que é a ITR, base de cálculo, que eu acho que acaba tendo consequência, essa primeira matéria acaba incidindo, né, essa questão da preclusão acaba interferindo nessa matéria, mas, assim, talvez não fosse o caso de anular, porque aí a gente preserva o que já fica, porque essa questão do cerceamento de direito de defesa já foi julgado e não foi objeto de recurso, então talvez fosse o caso só de devolver para analisar esse laudo aí, porque aí, obviamente, se isso interferir na base de cálculo do valor, na base de cálculo, no VTN, obviamente que se considere o laudo, né? Agora eu tô vendo ali que é só isso mesmo. Eles li o laudo, que é uma coisa estranha. Se a pessoa entendeu que precluiu, como releu o laudo, né? Outro laudo anterior, presidente. Esse é o segundo laudo. Hein? Esse é o segundo laudo anterior. O laudo originalmente apresentado. O que a DRJ viu, não é isso? Isso. Eu tenho só uma dúvida. Eu ia perguntar para o relator, esse laudo complementar, ele foi apresentado para contrapor um argumento que só veio quando do julgamento da impugnação, ou ele já poderia ter sido apresentado para contrapor o argumento do fiscal, lá atrás? Eu analisei, ser bem sincero, Maurício, eu analisei o recurso voluntário, as razões do recurso voluntário, e ele sempre bateu, como eu destaquei, a parte que ele coloca aí, eu destaquei o que estava no recurso voluntário, essa parte que eu li, tá? O que ele contrapõe à decisão da DRJ, tá? O laudo... Então, também, né? Porque o que eu entendi foi que, sobretudo pela função do relato da tribuna, que o fiscal já havia recusado o primeiro laudo ao argumento de que o valor que estaria apontado ali era um valor de 2012 e não em relação aos anos calendários 7, 8 e 9, né? Então, desde aquele momento, ele já poderia ter apresentado junto à impugnação esse laudo com esse valor já complementar. Então, por isso que eu perguntei, assim, porque pela dicção da lei, ele só pode apresentar um documento, uma das três hipóteses, né? É quando ele tenta contrapor um argumento que surgiu, um argumento novo que surgiu na decisão de primeira instância, né? Mas nem a decisão de primeira instância entendeu isso. A decisão analisou o laudo dele. Não, parece que analisou o primeiro laudo, não? Sim. Não foi juntado no recurso voluntário. São dois laudos. Não, nem poderia. Só se ela tivesse poder de premonição. São dois laudos. Um primeiro datado de 2012 com avaliação de 2012. Esse laudo, pelo que eu entendi, o fiscal já havia refutado o argumento de que os anos calendários envolvidos, a avaliação não se reportava aos anos calendários. Ponto. E aí, esse laudo foi apresentado na impugnação, e na impugnação o julgador de primeira instância reafirmou os motivos do fiscal. Olha, esse laudo... Exato. E aí, só no recurso voluntário que se apresentou um laudo com a valoração aos anos 7, 8 e 9. Então, se foi esse o caso, se eu bem entendi, ele não está apresentando um laudo para contrapor argumentos novos trazidos na primeira instância. Esse laudo poderia, desde sempre, ter sido apresentado desde lá da fiscalização, quando o fiscal falou que não servia o primeiro laudo. Essa é a minha dúvida. Se realmente foi esse cenário que eu estou entendendo, para mim está claro que não é a hipótese do 16, do decreto 7235. E aí, se analisasse, porque você está, pelo que eu entendi do seu voto, você está dizendo que não realmente é a hipótese ali. E eu estou entendendo que não é. O que se vai ser analisado aqui para frente é se pode receber documento fora dessa hipótese, à luz lá do princípio da verdade material, né? Ou não. Aí a discussão passaria para esse outro viés, né? Eu avaliei, Maurício, assim, o que está na decisão recorrida, né? Como o relator havia colocado. Eu estou afastando o conhecimento em decorrência disso. Aí eu só reavaliei as razões do recurso voluntário. Porque se ele tivesse apenas meramente juntado e não falado nada, né, nem sequer feito nenhum debate a respeito do que a relatora da decisão da DRJ tinha comentado, eu teria mantido. E ele poderia nem ter apresentado laudo nenhum na fiscalização, perante a fiscalização, só apresentou na DRJ daí. A DRJ analisou e disse porque ela estava desconsiderando.
Por que é que ele não poderia trazer alguma coisa em contraposição a isso? Eu realmente não estou entendendo. Mas, enfim, eu entendi. É isso que eu estou colocando. Se esse argumento que a DJ colocou lá, se esse motivo que ela disse foi o mesmo motivo que o fiscal falou lá no lançamento, se é o mesmo motivo, esse argumento da DJ não é motivo novo, não é fundamento novo a ensejar um segundo documento. Eu entendi que a DJ reafirmou o que o fiscal havia dito. Ou seja, esse primeiro laudo, não serve porque ele está trazendo valores em relação a 2012, não 2007, 2008, 2009. Logo, se ela só reafirma o que já foi dito antes, não teria motivo para ela apresentar documentos novos a partir dessa decisão de primeira instância. Deveria ter apresentado desde a primeira decisão reafirmada. Nesse caso, Maurício, eu até concordo com você se a decisão recorrida tivesse fundamentado dessa forma. Mas ela, sim, simplesmente, a parte foi o que eu coloquei, destaquei no item 8. Não conheço e faço da preclusão, consta no parágrafo 4º do artigo 16. Né? Deveria ter juntado o recurso, o laudo técnico ali, só porque ele divergiu substancialmente. É o que ele está falando. Lógico, se tivesse fundamentado, como você havia colocado, até fazendo essa referência, né, eu até manteria a decisão recorrida. Bem, mas eu fui no frio, assim, todo mundo entendeu. Eu acho que todo mundo entendeu o que aconteceu aqui. Todo mundo está entendendo o que foi. Então, eu posso já começar a tomar os votos. O conselheiro, então, está anulando, né? E eu tive uma primeira dúvida em relação a se teria outras coisas, mas tudo ali em função disso aí, do VTN. Eu creio que foi tudo em função do VTN. Então, se você está entendendo que a decisão cerceou, né? Está entendendo que a decisão cerceou, porque não examinou, considerou preclusa essa prova, né? Não examinou o laudo. Isso. E aí, então, você está considerando pelo cerceamento de direito de defesa, né? Isso. Então, essa decisão do relator, eu vou, então, posso tomar os votos? Alguém ainda tem alguma dúvida? Maurício, eu posso tomar os votos já? Só uma dúvida. O laudo que ele apresentou foi valor da terra nua em qual data? Não foi 2008? O primeiro lá foi 2012? 2012, que é o ano da fiscalização, né? Obrigado. Sim. Conselheiro Mário. Presidente, deixa eu ver aqui se eu estou com volume, sim. Eu só vou fazer uma ponderação, porque eu continuo aqui na emenda, na parte da nulidade, que diz assim, são nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoas incompetentes ou despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição de direito de defesa. Aí continua, a falta de publicidade das informações do CIPT não prejudica o exercício do direito de defesa do contribuinte. Eu acho que isso aqui pode ter algum reflexo na questão do laudo, mas me parece ser uma coisa autônoma, então eu encaminharia para dar provimento, não para anular, mas dar provimento ao recurso para que a prova seja analisada. Né? Parcial, porque eu acho que ele pediu a nulidade, né? Sim. Ele não pediu para se considerar o valor do laudo, enfim, eu não estou dando provimento total, ele só está pedindo para voltar para analisar, é isso? Sim, eu estou dando provimento para ser reanalisado. Eu sei, mas o que o contribuinte está pedindo, qual é o pedido dele? Tem que olhar para ver se é parcial ou não, porque aí é dentro dessa proposta do Mário. Só um minutinho, presidente, deixa eu abrir aqui a pasta. Porque normalmente, quando é assim, se pede ou a nulidade, ou que se reexamine, ou que se dê provimentos. Aí tem que ver, porque aí seria, assim, para considerar o laudo, enfim. Não se vai dizer aqui se vai se considerar ou não considerar. O que está se tratando aqui é de uma preclusão, né? A matéria que subiu foi a preclusão. Aqui, eu estou com a notificação do lançamento aberta. O fiscal atesta aqui, ó, lá do lançamento. Em relação ao laudo de avaliação terra nua, o valor da terra não apurado não será aceito para a fiscalização, tendo em vista que ele não atende ao solicitado na intimação. No termo de ação fiscal,
consta que o contribuinte deve elaborar o laudo de avaliação a fim de comprovar o laudo Terra Nua em 1º de janeiro de 2008, a preço de mercado. Estabelece os procedimentos em nota. Verificamos no laudo apresentado, seu item 3, que o mesmo propõe obter o valor de mercado atual da Terra Nua, ou seja, em desacordo com a solicitação da intimação fiscal. Então, isso eu estou sustentando, assim, a partir dessa intimação... A DRJ confirma isso aí, o que a DRJ decide é exatamente que o laudo apurou o período posterior. Sim, e aí a exceção lá da lei, como é que ela diz lá o artigo 16, que excetua a apresentação de prova fora do prazo? Ela diz lá, né, quando a decisão, contrapor a decisão que introduz fundamentos novos, né, alguma coisa nesse sentido, né? Deixa eu pegar para ver a literalidade do decreto lá. Destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O contribuinte está pedindo. Só esclarecendo aqui a minha dúvida que eu tinha perguntado. Ele está pedindo retorno, presidente. Sim, presidente. Não é da isso que eu ia falar agora. Perfeito, eu acho que está certo, então, eu não sei se você aceita a ponderação do Mário, que é no sentido parcial, de que presidente. aí ficaria esse pedaço, ok. Eu reformulo. Perfeito. Parcial com retorno. Maurício, posso continuar ou ainda tem alguma coisa? Pode sim, presidente. Então, Mário, o conselheiro relator, então, está reformulando e em vez de declarar dada decisão, dar provimento ao recurso com retorno ao colegiado recolhido para a apreciação do laudo, não é isso? Uhum. O conselheiro Marcelo. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente, com as vênias, eu vou divergir, presidente, porque o que acontece aqui é, como o conselheiro Maurício está falando, você apresentou um laudo na fiscalização que não foi acatado como ato a comprovar, a DRJ julguei procedente a impugnação exatamente com esse mesmo fundamento, e aí depois do recurso o contribuinte apresenta um outro laudo. Na verdade, o processo acho que tem que andar para frente, porque se na fase recursal ele apresenta outro documento que deveria ter apresentado anteriormente e não tem nenhuma relação com fato novo, com nada, apenas como a DRJ não aceitou esse seu laudo, então ele vem apresentando outro. Então, eu acho que não é o caso aí de se relevar e se acatar esse laudo, e muito menos que nessa fase agora a gente devolver o processo para que ele reexamine, o que de certa maneira você quase que impõe a turma, a COD, ao examinar esse laudo, considerá-lo válido para comprovar fato posterior, né? Eu abro divergência. Bom, primeira coisa, só esclarecendo, ninguém está dizendo que é para aceitar o laudo, né? Para analisar o laudo, está se removendo a preclusão, só isso. Ninguém está determinando. Você está devolvendo o laudo que o contribuinte já, digamos assim, ele teria suprido numa etapa posterior aquilo que teria sido apontado pelo vídeo. Né? Sim, entendi, Pedro Paulo. Só para esclarecer, para não ficar a dúvida de que a gente estaria determinando que aceitasse. Claro que não, né, presidente? Não, presidente, só para acrescentar, só para justificar, a decisão da DRJ, ela fala que o laudo, ele desatende a NBR 14653-3. Então, assim, a fiscalização me parece ter pautado o não recebimento do laudo na questão da data em que ele foi emitido. Aqui eu imagino que esse seja um fato diferente daquele que foi suscitado pela fiscalização. Fala. Não, ela fala da questão, mas ela diz que o laudo está em desacordo. O laudo técnico está aqui, da DRJ. O laudo técnico de avaliação apresentado pelo impugnante está em desacordo com a referida norma. A avaliação não se refere ao período do lançamento. Os elementos amostrais refletem transações comerciais ocorridas no período de novembro de 2010 a dezembro de 2011. Isso é a DRJ que diz. Mas é porque tem assim, Pedro Paulo, a NBR 14653, que ele diz que leu e releu o laudo aqui, os anexos, estabelece que o laudo apresente formas e parâmetros utilizados para que seja atribuído o grau de fundamentação 2, que é o grau mínimo exigido e tal. Aí continua aqui falando desses aspectos relacionados com o laudo.
Aí, para mim, isso pode ser uma razão nova a ser contraposta no laudo apresentado em sede de recurso voluntário. Não sei, mas... Eu não quero prolongar a discussão, estou mas... mentindo aqui. Eu estou olhando a decisão recurso. Conselheiro Pedro Mesmo que Paulo. fosse esse o caso, a gente teria uma reflexão. Quer dizer, se uma decisão de uma Câmara anterior diz que o laudo não atende aos requisitos, contrapor esse argumento e apresentar um elemento que prove que aquele laudo atende os requisitos e não substitui o laudo. Não é? Sim, conselheiro Pedro... direito penal, você recusar uma testemunha, porque aí você vai substituir a testemunha, por exemplo, e não contrapor o que aquela testemunha disse. Conselheiro Pedro Paulo, então, está negando provimento, é isso? É isso, né? Negando provimento. Conselheiro João Vitor. Parece-me que a decisão da RJ, o que ela traz de novo é a questão da NBR, né? Que o lançamento ele se fiava basicamente na disparidade entre os anos, o ano do laudo e o exercício aqui sob fiscalização. Então acho que mais os fatos novos, né, ou razões trazidas posteriormente aos autos dizem respeito à NBR, então a princípio eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Maurício. Desculpa, eu vou acompanhar a divergência, presidente. Conselheiro Rodrigo. Eu vou acompanhar o voto do relator, presidente. Eu também acompanho o voto do relator e vejo que esse caso não é nada diferente do que nós temos tido quase sempre aqui, né? A DRJ fala alguma coisa, mesmo que seja a mesma coisa, ela fala alguma coisa nova, se traz. E, por exemplo, despesa médica, fazendo uma analogia, despesa médica trouxe lá na fiscalização os recibos, né? Trouxe lá na fiscalização os recibos. Aí ele apresenta ele diz assim, não serve por isso, por aquilo outro. Ele apresenta os mesmos recibos na DRJ, a DRJ reavalia, né? Aí se ela dizer assim, não, eu mantenho tudo aqui igualzinho a fiscalização manteve. Aí ele traz declarações. O que a gente faz? A gente vê, a gente analisa as provas. Então, ainda mais no caso de TR, né, de laudo e tudo, que eu, com todas as vezes, eu nunca vi, jamais eu vi a DRJ aceitar um laudo que fosse. Nunca eu vi. Não sei se alguém já viu. Então, isso não é nenhuma crítica, enfim, cada um analisa, é uma análise de prova. Mas não é uma coisa fácil de se atender, né? Não estou dizendo que se atenda, nem olhei o laudo, no sentido de verificar se ele atenderia ou não alguma coisa. Mas não é alguma coisa fácil de se atender aos requisitos, às exigências da DRJ, né? Então, eu não vejo nada diferente nesse caso aqui, de outros casos que a gente já viu. Eu nunca vi se, na hora que nós examinamos, inclusive aceitando o laudo, né, quando é o caso de CIPT pelo valor médio, né, que o valor médio não se aceita de forma alguma, e o contribuinte ele mesmo diz que reconhece a subavaliação e traz alguma coisa diferente do que já trouxe. Eu nunca vi se chegar nessa filigrana, né, de ver o que a fiscalização disse, o que a DRJ disse. Para mim é o seguinte, ela trouxe até uma coisa nova, não atendeu a NBR, coisa que nem a fiscalização disse, né? Eu creio que ela não disse, não sei se ela... Eu acho que é algo novo, alguém colocou como sendo algo novo. E aí ele está trazendo alguma coisa que na visão dele atenderia. Então, não vejo, assim, como nenhum problema de se analisar esse laudo. Analisar, não quer dizer que vai se aceitar, né? Bom, eu voto, então, com o relator. A turma fez esse juízo. O que a gente está dizendo é que como é que ela vê qual juízo que ela deveria ter sido feito. Acho que é uma situação diferente. Mas qual juízo, Pedro Paulo? Ela não conheceu. Ela declarou a preclusão, é isso que eu estou dizendo. Ela não olhou o laudo. Ela analisou o outro laudo, o primeiro. Ela se recusou a analisar o segundo. É isso que eu estou dizendo. E a gente já teve outros casos assim, que se traz um outro laudo tentando suprir, né, aquelas falhas, vamos dizer assim, que teria sido detectado na decisão recorrida, na decisão de primeira instância. Enfim, eu estou também votando com o relator.
Então, nós temos um recurso repetitivo, né? Então, os outros aqui pressupõem que seja tudo idêntico no sentido do litígio em si, né? Então, eu vou proclamar aqui o resultado no 61, que vai ser replicado no 62 e 63. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Parcial, presidente. Não, mas não é isso que ele está pedindo para voltar? Mas existe até um pedido complementar também para que seja considerado o laudo. Por derradeiro, né? Ele tem esse primeiro. Por derradeiro, se entenderem os jogadores que a prova ofertada... Teria que ter divergência para isso, né? Isso eu teria até... Quando eu tentei trazer um caso parecido com o mesmo laudo, isso aí é uma matéria sujeita... Mas tudo bem, vamos colocar aqui parcial. Mas, assim, esses pedidos, eles não são um recurso especial, eles são atrelados a uma cognição restrita, a uma demonstração de divergência. Então, aqui nós não poderíamos aí suprir essa instância e aí analisar e aceitar esse laudo, que é isso que ele estava querendo, né? Então, realmente, dar-lhe provimento parcial para com retorno, né? Com retorno parcial, com retorno ao colegiado recorrido, né? Aí a gente põe como para apreciação do laudo, dar provimento parcial para que o parcial... Eu coloquei da seguinte forma, presidente. Fala aí para mim, por favor. Dou-lhe parcial provimento com retorno dos autos para a turma ordinária, para que seja apreciado o laudo complementar e os seus fundamentos constantes do recurso voluntário. Eu já vi o que estava faltando aqui. Dar provimento parcial para afastar a preclusão. Aí sim, com retorno. Porque só com retorno não seria. Com retorno ao colegiado. Aí a gente põe daquele jeito, Mário, ao colegiado de origem, né, que a gente fala, né, para apreciação do laudo. Pronto, aí no seu voto está bem especificado. Vencidos os conselheiros. Pedro Paulo e Maurício, teve mais alguém que não aceitou esse retorno? O conselheiro Pedro Paulo e Maurício que lhe negaram provimento. Aí o 62, idem 61, e o 63, idem 61, ok? Agradeço, então, a presença do patrono. Temos ainda uma sustentação oral. Obrigado a todos, boa continuidade de trabalho para todos. Muito obrigado. Obrigado. Vamos, então, esse foi o 61, 62 e 63. Agora, então, nós teríamos 69 da pauta, mas haveria sustentação oral, mas a conselheira é da conselheira Rita, né? Então, é só o 70, viu? Quem tinha falado que tinha o 69 aí, mas estava realmente registrado aqui, mas ele é de relatoria da conselheira Rita. Então, ele foi retirado de pauta por ausência justificada da relatora. Isso não foi avisado, não, Fábio Mar, será que a pessoa está esperando até agora? Não, presidente, não está na sala. Ele deve estar ciente. Tá ciente, porque a gente já colocou desde ontem, acho que até do dia anterior, à noite, já tinha sido retirado de pauta. Então, vamos para o 70, o último, então, né? É o número, né, o 70 da pauta. Depois, na hora que eu repassar a pauta, eu vou dizer do jeitinho cada um desses que aconteceu. Mas agora, então, nós temos o 70 da pauta, que é a última sustentação oral. Eu peço, por favor, para fazer a chamada, verificar se o contribuinte já está na sala. É o número 70 da pauta, já vou dizer aqui. O 70 da pauta é relatoria do conselheiro Mário, recorrente participações Corbéis, Sociedade Simples Limitada, e doutor Felipe da Fonte Marques de Almeida.
Vou fazer a convocação do patrono, presidente. É porque era o doutor Lucas Porto, ele já tinha vindo aqui antes, né? Ontem já tinha visto. 70 da pauta, doutor Felipe, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Não é? O processo anterior era do o patrono era aquele. O processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Que ele já tinha vindo aqui antes, acho que no primeiro dia, e já tinha visto que ele era um processo de vista, lembra que ele fez a sustentação oral de novo, não sei. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Então, nós vamos julgar aqui os números 70 da pauta, de relatoria do conselheiro Mário. Vamos aguardar, então, a entrada do patrono. É que ele já sabia e já nem ficou, ainda bem, né? Eu não tinha olhado depois esses que teriam da conselheira Rita. Para mim só tinha o daquele outro. Bom, vamos então aguardar a entrada do patrono. Aí eu peço já para... É de relatoria do Mário, né? Doutor Felipe? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso colegiado. Nós vamos, então, julgar aqui o número 70 da pauta, né, recorrente participações Corbéi, Sociedade Simples Limitada, e o relator é o conselheiro Mário, é o número 70 da pauta, que vai fazer o relatório, depois então, você vai ter os 15 minutos para a sua sustentação. Pois não, conselheiro Mário. Está sem voz, Mário. Desculpem, eu tinha numerado errado, presidente, mas acertei a numeração aí já na pasta T. Deixa eu falar rapidamente desse processo. Esse processo, salvo engano, o patrono pode até me corrigir se eu estiver errado, mas nós tivemos um processo desse aqui de relatoria que foi relatado pelo conselheiro Maurício há pouquíssimo tempo, que é um caso em que o contribuinte trouxe, aqui nós estamos tratando, presidente, de a matéria é necessária a apresentação de ato declaratório ambiental para fins de exclusão de área de preservação permanente da base de cálculo do ITR. O contribuinte lá, desde o início, trouxe um laudo, mas esse laudo ele não foi analisado pela fiscalização lá no início sobre o argumento de que era necessária a apresentação do ato declaratório ambiental. Então, assim, a matéria é só essa, eu estou fazendo aqui um resumo muito simples, e lá no voto eu também acho que, até porque já é de conhecimento de todos aqui, tanto os posicionamentos como é de conhecimento do patrono que restou decidido anteriormente, né, no último processo da mesma empresa, inclusive. Aí eu estou apresentando isso aqui. Você tem o número do acórdão, conselheiro Mário, o número do acórdão? Eu tinha, viu, presidente? Eu posso fornecer. Maurício, você tem? Era seu. Você tem? O João fez o vencedor dele. Ah, tá. Sim, mas o número do acórdão você não tem ainda. Não, o patrão está dizendo que tem, eu acho que ele coloca esse número em memoriais aí, ou numa petição. Deixa eu só apenas confirmar aqui, um segundo, por favor. Não, tudo bem, não precisa, pode continuar. Se o senhor quiser falar na hora da sustentação, é só porque eu gosto de olhar até pela coerência nossa decisão. Eu acho agora mesmo, presidente, o número do acordo. Mas, assim, estou fazendo esse relatório para se abrir para o patrono, e enquanto ele fala, eu acho o número do acordo. Presidente, 9202. Sim. 009-560. Tá, obrigada. Pois não. Então, Mário, você fez o resumo. Posso passar, então, a palavra para o patrono. Por favor, então, doutor Felipe. Obrigado, ilustríssimos conselheiros. Prometo ser bastante breve na apresentação, tendo em vista como devidamente ressaltado pelo conselheiro relator. De fato, a matéria já foi analisada há pouquíssimo tempo aqui pela presente turma.
Bem, trata-se de discussão de débito de ITR, o qual é originário de uma parcela do imóvel que trata-se de APP, e a discussão se é exigível, se é imprescindível a exigibilidade da prestação doada. Nós apresentamos recurso especial alegando a não ser exigível nem imprescindível para que seja reconhecida a isenção do ITR da área de preservação permanente. O referido ADA, os autos encontram-se com laudo técnico, inclusive feito pelo próprio Exército, demonstrando ser a área discutida no presentes autos, de fato, uma área de preservação permanente, e nós pugnamos e ressaltamos que o imóvel discutido no processo de acórdão brevemente citado pelo conselheiro, que foi julgado em maio do presente ano, é o mesmo terreno aqui discutido, sendo apenas a única diferença o ano do débito. O anterior era, salvo engano, o ano 2003, e no presente processo, o débito 2005. Em referido acórdão, foi entendido pelo afastamento da exigibilidade do ADA e, consequentemente, pelo reconhecimento da isenção do ITR e o cancelamento da auto-infração. Nesse sentido, ilustríssimos conselheiros, nós pugnamos pelo cancelamento da auto-infração e pelo provimento do recurso especial, mantendo-se assim o entendimento já demonstrado em caso semelhante julgado ainda esse ano. São esses os termos da citação. Muito obrigado. Por favor, Maurício, qual é o acordo anterior? Você falou ainda há pouco. 9202-009-560, Pedro Paulo. 009-560. Eu fiz o voto nesse Obrigado. caso, né, Moisés? Sim. Obrigado, então, doutor Felipe. Podemos, então, passar para o voto, conselheiro Mário? O caso é idêntico, né? É idêntico. É só outro exercício? É só outro exercício, não tem, eu verifiquei, não tem nenhuma nuance. Aqui é o caso de não apresentação de ADA, né? Tem o laudo, como eu já disse, e foi ressaltado da última vez que a gente tratou dessa questão, esse laudo ele não foi aceito nem pela fiscalização, então não houve nenhuma análise anterior desse laudo. Eu vou manter o meu entendimento, né, muito resumidamente, porque, como disse, a situação é conhecida de todos, inclusive do patrono, pela necessidade da apresentação do ADA tempestivo para reconhecer ou para afastar a área de preservação permanente aí da base, né, da base de cálculo do ITR, do imposto. Então, estou, presidente, conhecendo do recurso e estou negando provimento a esse recurso, tendo em vista que é um recurso do contribuinte. Sim. Conselheira Ana Cecília. Eu só estava procurando aqui a página do laudo, mas eu não sei se o pedido do contribuinte já é considerando o que consta do laudo, provavelmente né? Então, seria no sentido de abrir a divergência para dar provimento ao recurso do contribuinte, né? E aí, como quem ficar de fazer o voto vencedor, especifica qual foi a área pedida, porque eu não identifiquei qual valor exato aqui. Provavelmente o que ele pede é justamente o que está no laudo, assim como foi no processo anterior. Aí eu estou abrindo a divergência para dar provimento, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho o relator. Conselheiro João Vitor. Presidente, é uma questão bem recorrente, como colocado pelo relator, pelo próprio advogado, mas até pela presença do Rodrigo, não sei como que ele tem votado essa questão. Eu vou divergir, e principalmente em função do parecer da PGFN 1329 de 2016, que é a dispensa de contestar, oferecer contra-razões, ter por recurso, bem como desistidos já interpostos, justamente nos processos em que se discuta exclusivamente a apresentação do ADA como requisito indispensável para reconhecimento das áreas de preservação permanente. E no item 24 do parecer, a Procuradoria também menciona que, caso a ação envolva fato gerador ocorrido antes da vigência da Lei 12.651 de 2012, que aqui é o caso, porque são fatos geradores anteriores a 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de contribuinte apresentar o ADA. Então,
em função desse parecer, em função também da existência da súmula 86 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e considerando que aquele parecer está amparado em decisões reiteradas do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria, e considerando também que, na minha ótica, essas decisões do Superior Tribunal de Justiça, elas têm força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de vinculatividade, pretensão de permanência, finalidade orientadora, inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade de generalização. Então, assim, embora ele exista nesse caso, vamos dizer, recurso do Superior Tribunal de Justiça definitivo em sede de recurso representativo de controvérsia, a reiteração dessas decisões naquela corte, mais a edição do parecer, mais a força normativa, então, que advém dessas decisões, me levam a divergir do relator, e considerando até as informações que foram prestadas, no sentido que o que muda aqui é basicamente o ano, eu vou dar provimento ao recurso de direito passivo. Obrigada. Conselheiro Maurício. Com relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho a divergência. Conselheiro Rodrigo. Eu acompanho a divergência também, presidente. Nesses casos, como bem mencionou o conselheiro João Vitor, nós também lá na turma, a gente tem esse entendimento da questão do parecer da PGFN, claro, com todo o respeito, todo o reconhecimento do artigo 17O, da exigência e tal, mas que há um parecer da PGFN querendo, né, não querendo ter um litígio em relação a esse período até o novo Código Florestal, salvo engano. Então, por a questão da economia processual tal, a gente vem reconhecendo isso e aplicando esse entendimento lá na turma também, para não entender pela necessidade do ADO nesse período. Para essas áreas, né? Tem as áreas específicas, né? No caso aqui é um APP, então engloba essa área também. Então estou com divergência, volto com divergência. Sim, obrigada. Eu voto com o relator. Então, vou consignar aqui o mesmo resultado, inclusive, que foi do processo anterior, né? Por unanimidade de votos conhecida do recurso, e no mérito, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522, de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei número 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Mário, relator, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe negaram provimento. Eu posso consignar você, João Vitor? Porque você já tem. Pode, aí só não sei aí o valor, né? Que vocês têm que olhar o valor, o que é. Se realmente não sei se tem alguma questão de valor aí. Se não me engano, é a mesma área, presidente. É a mesma área, tá. Então é igual, certo? Estou designado o conselheiro João Vitor. Bom, eu agradeço a presença do patrão, doutor Felipe. Boa tarde. Com isso, nós encerramos as sustentações orais. Eu gostaria que, se fosse possível, nós voltássemos para o processo da manhã, que há também uma sustentação oral gravada. Eu não quero deixar isso para... Eu estou querendo dar a preferência. Como a gente faz sempre em relação às sustentações orais. Eu vou já dizer qual é o processo. 30 e alguma coisa, 38. Isso, Pedro Paulo, exatamente. Deixa eu ver aqui qual é. Vídeo gravado é o 38, né? É o 38 tá da na pasta pauta. já. Deixa eu só achar. Perfeito. Então, nós vamos então agora que terminamos, já vencemos as tentações orais, só ficou faltando essa, então eu vou voltar agora para a nossa pauta de hoje, dia 28/7/2021, período da manhã, que seria, né, às 9, como não deu tempo, nós demos referência para os patrões que estavam aguardando na sala, e aí agora vamos julgar esse processo que tem sustentação oral gravada, vídeo gravado, número 38 da pauta. Aí eu peço, por favor, a ajuda do universitário para colocar esse vídeo. Deixa eu só fazer aqui... Vamos ter que fazer o relatório primeiro, não? Isso. Sim.
Só estou lembrando para o conselheiro Mário, para que você quer que passe a planilha, você tem a planilha, Mário? Tem a planilha. Tem a planilha, né? Tá. Então, o número 38 da pauta, que era da sessão de hoje, dia 28, parte da manhã, está sendo julgada agora à tarde, recorrente Nova América Holding Limitada, né? Relatoria do conselheiro Pedro Paulo, e vai haver essa sustentação gravada do doutor Vitor de Assis Vidal. Aí eu peço, então, o relator para fazer o relatório e, em seguida, nós vamos ter a sustentação oral gravada. Então, pronto, é um recurso especial do contribuinte e a matéria é a possibilidade de restituição do imposto de renda retido na fonte sobre dividendos recebidos em face de mudança legislativa e da sua natureza da tributação como antecipação. Em suas razões recursárias, o contribuinte aduz em síntese que as retenções de imposto de renda sobre o valor dos dividendos recebidos de suas controladas e coligadas superam o valor a pagar a título de imposto da declaração de ajuste, caracterizando o recolhimento a maior do que o devido a que se refere o artigo 161 do CTN. A Secretaria da Receita Federal reconhece expressamente o direito à restituição do débito tributário na hipótese de pagamento a maior, independentemente de sua modalidade, nos exatos termos do artigo 2º da Instituição Normativa 21 de 1997. O artigo 161 do CTN garante ao contribuinte, sem qualquer ressalva, a restituição de tributo pago a maior de imposto de renda retido na fonte, que deve sim ser considerado recolhida maior se e quando o contribuinte apurar no ajuste anual que as retenções sofridas superam o valor a pagar do imposto de renda. E se trata de conclusão lógica que, por si só, torna aplicável à espécie a regra do inciso 1 do artigo 2º da Instrução Normativa número 2197, que não é pelo fato do artigo 2º, parágrafo 1º-B, da Lei 8849, com redação da Lei 9.064, ter feito menção apenas ao termo compensação, que o contribuinte somente poderia satisfazer o seu crédito dessa forma. A compensação nada mais é do que um gênero, restituição ou forma pela qual esta se operacionaliza, colocada à disposição do contribuinte para facilitar a recuperação do tributo pago a maior e não para dificultá-la, de modo que tanto uma quanto a outra podem ser utilizadas pelo contribuinte para recuperar o crédito de que é titular. Que não há que se falar na impossibilidade de haver a restituição do imposto antecipado pela recorrente, pois tanto o Instituto da Restituição como da Compensação podem ser utilizados pelo contribuinte para recuperar seu crédito junto ao fisco. Que negada a evolução do imposto a contribuinte que não tenha conseguido se valer da compensação por razões de ordem financeira, como é o caso da recorrente, mas admiti-la àquele que se encontrava em boa saúde à época dos fatos geradores denota um tratamento discriminatório e compatível com o bom direito. Não se pode obrigar o contribuinte a pagar e distribuir lucros para recuperar créditos de sua titularidade, que não há demais em afirmar a regularidade formal do pedido de extinção, pois foi instruído com documentos suficientes à aferição do crédito, conforme reconhecido no próprio despacho decisório da Ferati São Paulo, que o analisou. A Fazenda Nacional apresenta contra-razões nas quais defende a manutenção do recorrido com base nos seus próprios fundamentos. É o relatório. Obrigada. Podemos, então, passar para a sustentação oral, que é o vídeo gravado. Obrigada. Obrigada, Mari. Eu já encontro o vídeo aqui, presidente. Presidente, vou só abrir e fechar, que ele estava aparecendo aqui no meu compartilhamento, de repente ele sumiu. Então deixa eu descompartilhar.
dando para ouvir aí, presidente? Não, eu não estou, não. Então deixa eu fazer isso de novo. Que ele compartilhou, mas descompartilhou, não sei o que. Tentar mais uma vez aqui, presidente. Sim. Senão eu posso, você me dá a instrução que eu tento também aqui. Pode ser alguma... Não tem que esperar ele carregar, não sei como é que é isso. Deixa eu parar aqui, Pedro Paulo, só para ver se precisa. Porque o YouTube tem essas coisas, gente. É o compartilhamento aqui que não está vindo. Eu estou pedindo para compartilhar, ele aparece, mas some a minha tela de... Mas vai aparecer. Deixa eu ver se... O presidente está aparecendo aqui como compartilhado, mas não aparece na tela. Deixa eu dar a instrução aí para ver se a senhora consegue. Ok. É o seguinte, é só copiar o link. Pode colocar o link. Deixa eu pegar aqui, Mário, só um minutinho. Copiar o link. Isso, pode abrir uma abazinha aí do Chrome ou de um outro navegador, colar o link. Peraí, só um pouquinho. Isso, é só abrir. Quando a senhora colar, a senhora para lá, que ele vai começar falando, é só já dar. Tá abrindo? Não, aí a senhora pausa. Dá uma pausa. Tá, pausa. Agora Sim. vem aqui, pode voltar o volume, não, ele deve ter andado um pouquinho, só voltar para o início aí. Peraí, Mário, só um pouquinho, eu copiei, tá? Copiei o link, aí agora eu vou em qualquer navegador, é isso? Isso. Aí cola o link lá, no navegador, ele já vai aparecer falando, mas é só pausar. Peraí. Que vai dar certo. Um minutinho. Tá. Aí, bom, entrei, aí pronto. Aí dei pausa, ele tá funcionando. Dá um pause, agora nós vamos aqui aonde tem aí o microfoninho, a câmera, tem essa setinha para cima. A senhora vai clicar na seta, aí embaixo na sua tela vai aparecer uma opção vai aparecer tudo que está aberto no seu computador. Aí é só clicar lá na apresentação, ela vai aparecer aí entre, e mandar ela rodar. Tá isso? Já tá compartilhando? Tá compartilhando, é só mandar ela rodar. Então eu vou... Pronto. Só que a senhora não volta aí não, volta lá na tela da internet mesmo. Lá no navegador. Não, a senhora tem que ir no navegador. Ah, tá ótimo. Isso. Botar o volume aí. Pronto. Dá um pause aí.
Pronto. É isso? Isso, agora tem que botar volume, que nós não estamos ouvindo o volume. Não, eu parei. Ah, não, ótimo. É isso, é só mandar botar para rodar agora. Tá, então tá. Estou botando. Vê se está dando. Tá sem volume. Ai, meu Deus, mas... Peraí, Quando tem aquela setinha, né, para compartilhar, tem um botão em cima, incluir áudio do sistema. Será que tem que colocar isso mesmo. É isso mesmo. Acho que é. Ai, meu Deus do céu, que coisa. Vai dar certo, presidente. Deixa eu ver. Vai lá no compartilhar de novo. Deixa eu ver onde é que está o incluir o áudio no sistema aqui. Deixa eu ver. Eu não estou vendo nada. Calma, que nós vamos achar esse trem. A internet é bom por isso, a gente economiza tempo, mas quando toma de volta... Você sabe, Rodrigo, onde é que está esse incluir? Ah, tá. Ele aparece embaixo, presidente. Quando aparece tudo, todas essas páginas aí embaixo da senhora, quando a senhora compartilha, antes de escolher o que vai compartilhar, tem um quadrinho logo em cima que é escrito incluir áudio do sistema e tem que marcar o Já botão. marquei. Isso, agora vai clicar na apresentação que vai dar certo. Mas a apresentação não está mais aqui? Então fecha ela e abre de novo. Ela não está mais aqui. Fecha ela e abre de novo que ela vai aparecer. Pode fechar a janela dela e abrir de novo a internet que ela vai aparecer. Mas a janela dela não está mais aqui, Mário. Ah, sim. Ok, Apareceu? fecha ela e abre de novo, é isso? Isso, Posso exatamente. fechar essa janela? Pode, não tem problema não. Entrou agora? Não Entrou apareceu. agora? Voltamos a estacar zero. Deixa eu tentar aqui. Peraí, presidente. Deixa eu ver se eu consigo agora. Se eu tenho algum sucesso, é que a senhora... Não, o meu não está vindo. Parece que eu estou sem permissão para fazer o negócio. E o negócio do áudio aí, você tem permissão, não? Eu coloquei aqui, incluir o áudio, mas quando eu mando compartilhar, não aparece o compartilhamento. Conceder controle, não, eu não vou conceder controle para ninguém, que nem eu estou tendo. Tá aparecendo a tela aqui, sim, eu estou vendo a tela. Você está vendo? Estou vendo. Tá, vocês estão vendo? Então deixa eu tentar. Vou tentar reproduzir aqui então. Bom dia. Pronto, agora. O sob análise ele trata da possibilidade de restituição de valores relativos a imposto de renda retido na fonte incidente sobre dividendos recebidos pela recorrente nos anos de 94 a 97. Naquela época, para evitar uma tributação em cascata sobre dividendos, a Lei 8849 passou a permitir a compensação de R-fonte incidente sobre o recebimento de dividendos que tivesse que reter e recolher quando da distribuição de seus próprios lucros, né? Acontece que a recorrente ela se viu impossibilitada de fazer essa compensação por duas razões. A primeira porque ela não distribuiu lucros nem pagou dividendos nos anos subsequentes. E a segunda porque, por força do artigo 10 da Lei 9249, o imposto de renda deixou de incidir sobre os lucros e dividendos, né? Então, por essas duas razões, a empresa se viu impossibilitada de fazer essa compensação e, por isso, apresentou um pedido de restituição que acabou sendo indeferido sob o argumento de que a norma aplicável considerava a tributação como definitiva. Esse fundamento está equivocado por duas principais razões, doutores. A primeira porque a Lei 8849 atribuiu ao IR-fonte incidente sobre a distribuição de dividendos uma natureza evidente de antecipação do tributo e afastou aquele caráter de definitividade da tributação que prevalecia à época da redação original do dispositivo. Esse fato, inclusive, ele foi reconhecido pela Receita Federal por meio do artigo 2º da Instrução Normativa 12 de 99, que possibilitou, né, ao beneficiário que não pudesse compensar em razão da inexistência de saldo de lucros sujeitos à incidência do IR-fonte, a compensação com o imposto retido
ver, obviamente, com a primeira, a constatação de que o imposto de renda sobre os dividendos recebidos supera o valor a pagar do imposto na declaração de ajuste, ou seja, a existência de um saldo remanescente do tributo pago antecipadamente, ele caracteriza um recolhimento a maior do que o devido e, como tal, autoriza a sua restituição nos moldes exatos do artigo 165, inciso 1 do CTN. E se não fosse assim, doutores, estaria sendo tratado como definitivo um pagamento antecipado instituído pela lei como mera técnica de arrecadação. Também, além disso, estaria sendo permitido um enriquecimento ilícito da União. E esse conselho, inclusive, possui um posicionamento que suporta o entendimento da recorrente, e eu destaco aqui, excelências, um acordo na primeira turma ordinária da Câmara Baixa, transcrito no memorial que foi entregue aos senhores, que diz precisamente que o IR-fonte descontado sobre dividendos pagos ou creditados a pessoas jurídicas durante o ano de 95, ele possui natureza antecipatória e, portanto, possível de restituição quando o contribuinte não possuir forma prescrita em lei para compensação. Então, são basicamente essas as razões pelas quais a recorrente pede o provimento do seu recurso especial. Eu agradeço a atenção dos senhores e tenham um bom dia. Obrigado. Certo. Conselheiro Mário... obrigada. Obrigada, Mário. Acho que deu para ouvir aí, né, presidente? Deu. Para mim ficou perfeito. É porque na tela da gente não aparece aqui de quem está compartilhando, aí fica um pouco mais complicado. Mas eu ouvi também direto aqui do YouTube. Certo. Ficou entendido aí a questão? Essa questão também a gente nunca tinha visto aqui, né? Não me lembro, Pedro Paulo. Dessas matérias... Hein? Aqui na nossa turma, eu não estou me lembrando, não, mas essa é das matérias lá da primeira, né? Não. Presidente, então, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Quanto ao mérito, eu faço um pequeno resumo. A contribuinte pleiteou restituição de imposto retido na fonte, incidente sobre dividendos recebidos, os quais não puderam ser compensados porque o contribuinte não apurou / distribuir lucros, ou pelo menos lucros suficientes. Pois bem, conforme claramente exposto, desde a análise do pedido de restituição, as possibilidades de restituição são aquelas descritas no artigo 165 do CTN, que são a pagamento maior de espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido, no erro que seria identificação do sujeito passivo, ou reforma, anulação ou revogação de decisão condenatória. Ora, o caso aqui analisado não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima. Por outro lado, o tratamento do imposto retido na fonte incidente sobre lucros recebidos está disciplinado no artigo 65 do RI 99, decreto 3.000 ACP. E diz o seguinte: o imposto descontado na forma do artigo anterior será deduzido do imposto devido na declaração de ajuste anual do beneficiário pessoa física, considerado como antecipação compensável com o imposto que a pessoa jurídica beneficiária tributada com base no lucro real tiver de recolher relativo à distribuição de dividendos, bonificações em dinheiro, lucros e outros interesses, e definitiva nos demais casos. Isso aqui é o que importa. A compensação a que se refere ao inciso 2 poderá ser efetuada com o imposto que a pessoa jurídica tiver de recolher relativo à retenção na fonte sobre a distribuição de lucros ou dividendos a residentes no exterior. Aí digo eu, fica claro o tratamento a ser dado no caso de pessoas jurídicas. O imposto é considerado antecipação compensável com o imposto eventualmente retido no caso de distribuição de dividendos e definitivo nos demais casos. É fácil perceber que a pretensão do contribuinte não tem nenhum respaldo legal ou lógico, pois se trata de imposto, pois se a retenção do imposto gerasse o direito à compensação ou restituição em qualquer caso, a incidência do imposto sobre dividendos recebidos, distribuídos
E a obrigatoriedade da retenção não teria nenhuma consequência prática, pois os valores retidos seriam sempre devolvidos de uma forma ou de outra. É claro que a melhor interpretação da norma não é aquela que a torna sem sentido. Na verdade, a legislação prevê a possibilidade de compensação do imposto de renda da retenção sofrida quando o recebimento de lucros com o imposto retido no caso de distribuição apenas para evitar dupla tributação, o que não acontece por óbvio se a empresa não distribui lucros. E não importa o motivo pelo qual não distribuiu. Aqui é só uma explicação, porque a lei é muito clara. Quando a lei diz, olha, o lucro que você sofreu retenção do lucro quando você recebeu dividendos, e você distribui dividendos, é evidentemente que esse lucro que eu recebi, que foi tributado, ele vai integrar o lucro que vai ser distribuído. Portanto, você evita dupla tributação. Ora, se eu não estou pagando lucro a ninguém, se eu não gerei lucro nenhum para pagar dividendos, não tenho que compensar pela simples razão de que não vai haver a dupla tributação. A própria argumentação do contribuinte, ele fala da tribuna virtual, não tem sentido. Ora, como eu não posso compensar, eu tenho a restituição. Portanto, se eu entender essa lógica, toda vida que o imposto tiver sido retido, ele vai ser devolvido, ou como compensação, ou como restituição. Ora, se isso é verdade, para que diabos a legislação prevê a compensação? Só para o dinheiro ficar andando de um lado para o outro? Entendeu? Essa é a questão bem lógica da legislação. Por outro lado, admitir a restituição do imposto retido antes de 1996, porque a partir desse ano não mais incide imposto sobre lucros distribuídos, seria aplicar efeito retroativo à norma isentiva, o que também não tem respaldo na legislação. Correta, portanto, análise e conclusão do acordo recorrido, antes exposto com êxito do recurso numérico, nego o provimento. Está sem voz. Obrigada, Mário. Podemos, então, passar a tomar os votos? Querem discutir, perguntar alguma coisa? Eu não lembrava que essa matéria tivesse sido decidida aqui na Câmara Superior, não, mas... eu não sei, eu tenho uma lembrança, mas eu não sei se é um desses processos que foi retirado de pauta, mas eu achei que eu já tinha analisado isso. Ah, entendi. Mas pode ter sido. Agora confundiu minha cabeça, que eu devo ter analisado, aí o processo foi tirado de pauta e aí fica... Sim. Tinha isso há muito tempo, né? Na nossa turma, lá na nossa quarta Câmara, a gente já examinava isso. Eu já analisei um que tinha até uma situação em que teve um julgamento em que a turma decidiu que ele não uma proposta alternativa, que ele poderia integrar o resultado negativo do período. Não dá restituição, mas ele fica como resultado negativo do período. Isso não tem nada a ver com esse processo. Uhum. Essa lembrança... Eu esqueço as coisas, mas não invento também, não. Por isso que eu acho que eu já preparei com isso. Ok. Tá. Então, o conselheiro, então, está conhecendo no mérito, negando o provimento, né? Um recurso do contribuinte. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator. Eu também acompanho. Então, no 38, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, não é isso? Negar-lhe provimento. Bom, eu pergunto se querem seguir adiante para a gente adiantar alguma coisa de hoje. Vamos fazer? Dá para a gente julgar ainda alguma coisinha? Eu votaria por julgar o nosso repetitivo. Tem o repetitivo hoje para a gente não correr o risco. São 4 ou 5 processos, certo? Então, vamos então, já resolvemos essa questão, que era um processo da manhã, né? Que tinha ficado ainda o último com participação do patrono, via sustentação oral gravada. Agora, então, nós vamos retomar o curso normal da nossa pauta agora da tarde, né? Que é do dia 28, agora às 18 horas, a partir das 14 horas, né, a parte da tarde. Então, vamos só dar uma repassada. Nos 50 a 60 já julgamos, houve sustentação oral. 61 a 63 era repetitivo, também já julgamos, houve sustentação oral. Aí, então, eu gostaria de julgar
Gostaria não, eu acho que já é ele mesmo. Já é o próximo do processo da pauta. 64, 65, 66 e 67 da pauta. 64 a 67 é um recurso repetitivo. Nós vamos julgar o 64, que é de relatoria do conselheiro João Vitor, né? Recorrente Fazenda Nacional, interessado Vilas Boas Participações. Ele é um repetitivo. Então, 65, 66, 67, nós vamos aplicar o mesmo resultado do 64. Por favor, então, conselheiro João Vitor. Só ligando o microfone. Eu posso... Estou examinando aqui. Eu posso direto ao voto, presidente? Claro, a gente já estamos nesse momento. Tá. No caso aqui, também a questão de ADA, e discute-se nos autos se é necessária a prévia apresentação de ADA para o reconhecimento da área de preservação permanente, ou se tal área é comprovável por outros meios. No entender da Fazenda Nacional, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do ADA, depois de prevista em atos normativos da Receita, encontra-se prevista em dispositivo contido em lei, qual seja o artigo 17-O. Diante de tal fundamentação, a Fazenda Nacional pede que seja restaurada a glosa da área de preservação permanente. Por outro viés, a decisão recorrida reconheceu a existência de 774 hectares de APP, tendo em vista que entendeu superada a necessidade do ADA, porque o laudo técnico agronômico confirmaria a existência de vegetação ciliar em estado natural ao longo dos rios, nascentes, lagos, com área de 1.347 hectares, tendo tal área sido limitada a 774, em função da declaração prestada espontaneamente na DITR pelo sujeito passivo. Eu estou mantendo... Desculpe, João Vitor está na pasta? Perdão. Não está? Eu acho que não está, não. Achou o primeiro lá em cima. O primeiro lá em cima. Então, já está lá? Então, desculpa. Não tinha visto. Quer que eu retome a leitura? Não, pois não. Pode continuar. Tá. Eu estava seguindo aqui na ordem dos processos, depois da LPS. Desculpe. Tá. Então, a decisão recorrida, como eu tinha dito, ela limitou o reconhecimento da área superou a questão da obrigatoriedade do ADA, até conforme julgamento que a gente já acabou de fazer, que diz respeito à mesma matéria, mas a decisão recorrida limitou a área de preservação permanente a 774 hectares, em função da declaração prestada espontaneamente na DITR. Isso porque o laudo tem uma área que é quase que o dobro da área declarada, mas a aceitação da área ficou limitada à área declarada. Então, nesse caso concreto aqui, eu estou negando provimento. Deixa eu ver só se é o recurso do sujeito passivo da Fazenda. Recurso da Fazenda, eu estou negando provimento. E em função dos argumentos que eu já expus naquele item anterior de relatoria do Mário. E no caso concreto, só anotando aqui, complementando, a Fazenda Nacional não questiona a existência efetiva da APP, a qual está comprovada por laudo técnico. Segundo a recorrente, entretanto, além da comprovação da área, deveria ser apresentada a declaratória ambiental, e estando expressamente admitida a existência da área declarada pela contribuinte, o que inclusive está confirmado em, abre aspas, laudo técnico agronômico de 27 de janeiro de 2009, confirmando a existência de vegetação ciliar e tal. Eu estou negando provimento ao recurso da Fazenda Nacional, o laudo estaria a Z folhas 124, 150. Certo. Deixa eu só ver qual é o número dele mesmo, hein? Do primeiro aí, é o 64, né? Isso. 64. Bem, então é aquela mesma problemática, né, do que nós julgamos aquele que teve sustentação oral, não é isso? Uhum. Então, o conselheiro está conhecendo o mérito, negando o 64, que vai ser replicado o resultado para o 65 e 66. Conselheiro Mário. Assim como no outro, presidente, aqui eu abro a divergência para dar provimento ao recurso da Fazenda. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. A divergência, presidente.
Conselheiro Maurício. Com divergência, presidente. Conselheiro Marcelo. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Eu voto com a divergência, então, aquele mesmo resultado, vou falar aqui, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, no mérito, por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do impasse no lançamento, negar provimento ao recurso, né? Recurso da Fazenda, negar provimento. Vencidos os conselheiros Mário, Pedro Paulo, Maurício e Maria Helena, que lhe deram provimento. Certo? Então, o 65 é o idem ao 64, que é repetitivo, e o 66, idem 64, repetitivo. Certo? Aí, agora, então... 67? Sim. Com relação ao 67, é a mesma coisa? Sim. Todos eles, 65, 66 e 67, né? Tá. Ah, não, o 67 é Vila... Não, é a mesma coisa, sim. É a mesma coisa, né? É que acho que a senhora falou 66 só. Mas, enfim, Ah, sim, tá certo. É porque são 4, eu só coloquei 3. É isso mesmo, João Vitor. Nós julgamos agora, foi o 64, né? 64. Aí, o 65, idem, 66, idem, e o 67. Você falou correto, porque eu fiquei na cabeça que eram só 2, mas são 3 repetitivos. Obrigada, João Vitor. Como é que fica a formalização desses processos? Que eu nunca fiz. Isso não se preocupa. Só um minutinho, deixa eu só anotar aqui. O 67, então é o idem ao 64, não é isso? Que é o 64. Não, João Vitor, isso você não tem que se preocupar, você tem só que fazer o voto, e aí você vai passar o voto, né? E aí vai ser feito o voto até de preferência que não tenha muito detalhamento para aquele processo, porque ele vai ser um voto mais genérico, né? Mas aí o próprio pessoal do CEPAG prepara você tem que passar o arquivo editável, né? Ele tem que passar o arquivo editável para o CEPAG, não é isso? Isso, eles pedem o arquivo. Quando eu já tive repetitivo, eles mesmo passam um e-mail pedindo um arquivo editável. Aí é evitar, João, colocar número de página, essa coisa, porque para não dar divergência de um processo para o outro. Entendi. Aí ele vai passar o arquivo editável, mas você vai passar isso, o arquivo seu em Word, né, para poder... Aí o pessoal próprio do CEPAG vai replicar isso e vai passar para eu assinar. Tá? Vai passar já tudo certinho já para eu assinar. Você só tem que se preocupar de fazer o voto mesmo e na hora eles vão pedir esse arquivo editável. Ok, bom, obrigado. Vamos então para o 68 da pauta, que é ainda de relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente Fazenda Santa Cristina Limitada. Número 68 da pauta. É o penúltimo processo lá na pasta T, tá? Santa Cristina. Me parece que agora todas essas empresas aí, a gente já fez algum processo aqui. Pega bastante coisa repetida, né? Esse caso aqui também é ADA, basicamente a mesma discussão. Deixa eu só ver o que tem de diferente aqui. Indo direto ao voto, né? O recurso aqui é da contribuinte, não é da Fazenda. O recurso da contribuinte deve ser parcialmente provido, mas não com base no entendimento esposado no paradigma, que há muito tempo foi superado neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Com efeito e conforme acórdão final 241 da nossa turma, e neste ponto julgado por unanimidade, o sujeito passivo deve demonstrar a existência das áreas não passíveis de tributação, inclusive a área de preservação permanente de reserva legal, sendo inviável nesse contexto impor à Fazenda Pública o ônus de comprovar a inveracidade da declaração em face daquele titular que, por ter o domínio útil ou a posse do imóvel, tem igualmente o domínio das provas. De toda forma, eu entendo desnecessária a prévia apresentação do ato declaratório ambiental para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR. Faço uma exposição
que eu já fiz também nos processos anteriores a respeito dessa mesma matéria. E quando ao caso concreto, desde o início da fiscalização, o contribuinte, e aqui tem só a questão da fungibilidade. No caso concreto, desde o início da fiscalização, o contribuinte pretendeu esclarecer que, por lapso, teria declarado a existência de área de reserva legal na declaração do ITR, quando em verdade tratar-se-ia de área de preservação permanente. Nesse sentido, a petição e o laudo técnico de folhas 66 e 76, protocolados antes mesmo da autuação. Na impugnação, o sujeito passivo igualmente acostou outro laudo com conteúdo similar e firmado pelo mesmo responsável técnico e com a anotação de responsabilidade técnica, que atesta a existência de uma APP de 31 hectares, eu estou arredondando, isso está na folhas 38 e 46, ou seja, o contribuinte comprovou a existência efetiva da área isentiva, sendo prescindível, como já demonstrado, a prévia apresentação do ADA. Sobre a aceitação da área previamente declarada em TR como área de reserva legal, quando deveria ser área de preservação permanente, eu menciono um acórdão 9202-006-044, segundo o qual, dado o princípio da fungibilidade, considerando que os efeitos da exclusão da APP e da RL são na mesma proporção, deve ser admitida a aplicação do princípio da fungibilidade. E então, estou dando parcial provimento ao recurso, porque é inviável o cancelamento total do crédito tributário. O contribuinte pediu, como equivocadamente pretendido pelo sujeito passivo, e mesmo admitindo a fungibilidade da área e a comprovação da APP, o laudo confirma a existência de 31,57 hectares de APP, sendo que a área declarada supera esse montante. Na DITR, a contribuinte declarou 41 hectares de área de reserva legal, de modo que o recurso deve ser parcialmente provido, para excluir do lançamento apenas 31,57 hectares a título de área de preservação permanente, remanescendo a glosa da área excedente a tal montante. Certo. O laudo, então, porque tem uma diferença grande entre a área em si, né? A área de APP de reserva legal são naturezas diferentes, e aí o laudo realmente confirma, né, que aquilo era APP, não é isso? Isso, exatamente. Tá. Aí o contribuinte, porque o recurso está sendo parcialmente provido, porque o paradigma dele é aquele assim, basta declarar, eu não preciso comprovar. É a fiscalização que tem que comprovar o contrário. Então ele pede o cancelamento total, né, do lançamento. E, na verdade, a área declarada de 40, estou arredondando, a área declarada de 40, mas a área comprovada de 31. Vocês lembram o número do paradigma, hein, João? Eu tenho anotado aqui. Se tiver, só para eu... É o 3201-00145. Porque eu estou... quando eu digo que esse negócio é bem parecido, eu me lembrei que eu fiz um processo dessa mesma empresa, o acórdão 9202-009-342, em que se eu não me engano, a discussão é a mesma e nós não conhecemos. Era o caso de um repetitivo, não era, Mário? Que a gente entendeu que não poderia ser repetitivo. Eu acho que aí ele voltou e foi sorteado, foi desfeito, né, o lote repetitivo. Sim. Em Santa Cristina foi você, eu me lembro que eu que fiz o e-mail especificando isso, porque tinha alguma coisa que a gente viu que não poderia ser repetitiva, era diferente. Isso. Aí eu não sei se é exatamente a mesma coisa, se... Eu vou fazer assim, como está todo mundo cansado, você quer ficar com... vou ficar com a vista de mesa desse processo, né? Aí se eu conseguir olhar bem, se eu não conseguir, aí eu peço uma vista definitiva. Vista mesmo, né? Tá, então, o 67 da pauta, vamos ficar por enquanto com vista de mesa, né? Não se tira ainda de pauta, só para a gente tentar até amanhã verificar. Eu também vou tentar dar uma olhadinha. Mas Santa Cristina, com certeza, era seu, sim, Mário. Porque eu me lembro que eu acho que era um paradigma de repetitivo. Talvez esse fosse até um dos repetitivos. É 68, viu, presidente? Não é 67, não. Eu cismei que 67 não é o repetitivo, que a coisa parou no 66. Oh, meu Deus do céu. O 68, então, ele vai ficar com uma vista de mesa, né?
Aí, se der até no decorrer da nossa sessão, a gente vê se não fica com vista mesmo, né? Aí, então, esse é o 68 da pauta, né? 68. Aí, o 69 da pauta seria de relatoria da conselheira Rita, né? Teria, inclusive, a sustentação oral, que é o mesmo advogado Lucas Porto, que veio um desses dias aí, eu acho que então ele já sabia que a Rita estava adoentada, e aí ele acho que ele nem veio dessa vez agora. Ele foi retirado de pauta por ausência da relatora, então, o número 69 da pauta. O 70 da pauta, já fizemos o julgamento, né? Aí temos agora o 71 e 72 da pauta. Vamos ver se a gente consegue julgar, 71 e 72, de relatoria do conselheiro João Vitor, eu creio que é a mesma matéria, é VTN, né? Se for uma coisa tranquila, aí a gente pode até fechar, porque acho que aí acaba, né? Tem só, não tem mais. Bom, aí vamos ver se nós só podemos ficar até as 19, né? Se o conselheiro achar que está muito puxado, isso que não vai dar, aí a gente deixa para amanhã. Eu já coloquei lá, esses dois, deixa eu ver. Esses bom, dois estão lá também. Tá. Então, assim, 71 e 72 da pauta, a relatoria do conselheiro João Vitor, recorrente agropecuária Grendene Limitada. Ainda é agora da nossa pauta da tarde, nós estamos tentando vencer, não der, a gente termina amanhã. 71 e 72. Sim, conselheiro João Vitor. Aqui a matéria é a questão do VTN, como já mencionado pela presidente, valor da terra nova, VTN, laudo técnico elaborado em desacordo com a NBR 14653. Recurso é do próprio contribuinte. Iniciando pelo conhecimento, eu não estou conhecendo o recurso, e passo aqui a exposição. Conforme acima relatado, foi dado seguimento ao recurso apenas com base no paradigma, eu vou citar, é o 2202-00729. Dos 4 paradigmas indicados, os 2 últimos foram descartados em decisão definitiva da presidência de Câmara, conforme artigo 67, parágrafo 6º e 7º do anexo 2 do regimento interno, e o primeiro foi rejeitado, igualmente em decisão definitiva. Então, nos resta analisar apenas o paradigma 2202-00729, que ora será examinado. A recorrente transcreveu apenas o seguinte trecho da ementa, diz lá: incabível a manutenção do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no CIPT, utilizando o VTN médio das DTRs entregues no município, por contrariar o disposto no artigo 14, ele diz aqui VTN médio das DTRs entregues. Como se vê, a decisão paradigmática rejeitou o VTN arbitrado pela fiscalização com base no VTN médio das DTRs entregues no município de localização do imóvel. Situação de esta distinta dos autos, visto que no presente caso o arbitramento tomou por base o valor de mercado médio de terras do município classificado em função da aptidão agrícola. Então lá, a leitura que eu fiz, talvez a presidente que tem todos os paradigmas ali já de cabeça, lá me parece que não tem aptidão, e aqui, no nosso caso, tem aptidão agrícola. Então, já joga no início do voto aqui, diz o voto. Já que não existe, que a turma rejeitou o CIPT em decorrência da falta de aptidão agrícola, analisando lá no caso vertente, como já dito, o valor de mercado médio de terras do município foi classificado em função da aptidão agrícola, está na E-Folha 348. Aí, sim, o acordo recorrido diz o seguinte: vale ressaltar que o VTN por hectare, utilizado para o cálculo do imposto, foi extraído do CIPT e teve por base o valor de mercado médio de terras do município classificado em função da aptidão agrícola. E lá no paradigma diz, não existia um VTN apurado por aptidão agrícola. Sendo então, assim, por existir similitude fática e jurídica entre os casos, o recurso não deve ser conhecido. Os dois são iguais? É a mesma problemática? Deixa eu ver, esse é o 2012-91. Eu acredito que sim. É o 71 e 72. Nós estamos julgando 71, eu só vou, então, tomar os votos desse enquanto você olha se o outro é igual. Se for igual, a gente coloca o idem aqui, né? Então, 71 da pauta o 71 e 72 da relatoria do conselheiro João Vitor, agropecuária Grendene Limitada. 71, o conselheiro não está conhecendo do recurso, tendo em vista que o paradigma ele não tem aptidão agrícola e o recorrido tem, e a questão é exatamente essa, não é isso? Isso. Sim. Conselheiro Mário. Presidente,
Por isso que eu estou dizendo, deixa eu ver se dá. Por isso que eu estou dizendo, parece que são tudo empresas conhecidas. Eu já fiz alguns processos dessa empresa também, viu, João? Inclusive, a gente julgou no ano passado, 9202009043, que não foi conhecido exatamente pelo mesmo motivo aí apresentado pelo conselheiro, então acompanha, presidente. Tá. Conselheira Ana Cecília? Acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho, presidente. Conselheiro Maurício? Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Conselheiro Rodrigo? Acompanho, presidente. Eu também acompanho, então 71 por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Aí agora então que eu acho que ele é igual mesmo, porque esse sumário também é idêntico, né? Idêntico. Então eu vou então consignar aqui no item 72 da pauta, o relator está informando que é idêntico, né? Mesmo paradigma, mesmo. Então idem 71, certo? Então, gente, olha, o 73 da pauta, ele foi retirado por ausência justificada da relatora, a conselheira Rita. 74, 75, 76 foram retirados de pauta a pedido do patrono contribuinte, outros da PGFN, né? Deixa eu só dizer aqui, o 73 da pauta era de autoria da conselheira Rita, Agropecuária Santa Maria do Pantanal S.A., ele foi retirado por ausência da relatora. O 74 da pauta seria de relatoria do conselheiro João Vitor, ProSul, Projetos, Supervisão e Planejamento Limitado, foi retirado a pedido da PGVN e do contribuinte. E o 75 da pauta seria de minha relatoria, Everis Brasil, Consultoria de Negócios e Tecnologia da Informação Limitada, processo retirado de pauta a pedido da PGFN, e o 76 da pauta seria de relatoria do conselheiro Mário, Glacho Welcome S.A., ele também foi retirado de pauta a pedido do patrono. Então, nós ainda teríamos aqui, vamos parar por aí, porque nós teríamos aqui um que ficou com vista, né, Sul Business, né, e mais outro processo 78 da pauta. Então, eu acho que não vai dar tempo, porque nós temos limitação aqui do nosso suporte, a gente deixa esses processos para, com certeza vai dar tempo de a gente resgatar amanhã, tá certo? Então, gente, olha, muito obrigada pela dedicação, pela tenacidade e pela resistência, viu? Até amanhã e descansem. Amanhã a gente retorna às 9 horas. Amanhã bom descanso todos. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Até amanhã. Obrigado pelo nosso suporte, viu?